Ele espreita nas sombras, um vazio onde deveria haver um rosto. Ele é feito da essência dos pesadelos, um sussurro no escuro, o homem sem rosto. Sua presença é perturbadora, um lembrete arrepiante do desconhecido. Ele existe nos espaços entre a realidade e o medo. Alguns o descartam como um mito, uma história assustadora para assustar crianças. Mas aqueles que o viram conhecem a verdade. Eles carregam o terror em seus olhos. Eles falam em voz baixa sobre o vazio que gela a alma. Ele é mais do que uma lenda. Ele é uma presença assombrosa, um símbolo de nossos medos mais profundos. Ele é o homem sem rosto, e ele está esperando. Ele está sempre observando, sempre lá, fora de vista. Mas podemos sentir sua presença, fria e ameaçadora. Ele é um prenúncio de pavor, um lembrete de que não estamos sozinhos na escuridão. A velha fábrica se erguia como uma lápide contra o céu noturno. Suas paredes desgastadas e cobertas de grafite contavam histórias de um passado esquecido, um tempo em que a vida fervilhava dentro de suas entranhas de metal e concreto. O vento uivava pelas janelas quebradas, uma sinfonia melancólica de decadência. Cada rajada parecia carregar consigo os sussurros dos trabalhadores que um dia ali labutaram, agora apenas ecos no vazio. Tomás, o vigia noturno, tremeu, puxando o casaco com mais força. O frio cortante da noite parecia penetrar até os ossos, e ele se perguntava por que havia aceitado aquele trabalho. Ele odiava esse trabalho, odiava o silêncio que o oprimia. O silêncio era quase palpável, uma presença constante que o fazia sentir-se pequeno e vulnerável. Ele odiava as sombras que dançavam na borda do feixe de sua lanterna. Cada movimento parecia uma ameaça, uma entidade à espreita, pronta para atacá-lo a qualquer momento. Esta noite as sombras pareciam mais profundas, mais ameaçadoras. Era como se a escuridão tivesse uma vida própria, se alimentando de seus medos e inseguranças. Ele sentiu um arrepio de inquietação percorrer sua espinha. Algo estava diferente naquela noite, algo que ele não conseguia explicar, mas que o deixava em alerta. Ele dobrou uma esquina, sua luz iluminando um corredor longo e vazio. E então ele viu. Uma visão que fez seu coração parar por um instante. No final do corredor, uma figura estava imóvel, uma presença que não deveria estar ali, uma intrusão no seu mundo de solidão. Sem rosto, apenas vazio. Um vazio que parecia sugar toda a luz e esperança ao redor. Tomás congelou, seu sangue virando gelo. Ele nunca havia sentido um medo tão paralisante. Um terror que o prendia no lugar. A lanterna tremia em sua mão, lançando formas grotescas nas paredes. Cada sombra parecia ganhar vida, se contorcendo em figuras monstruosas. Ele piscou, esperando que fosse uma ilusão de ótica. Talvez sua mente estivesse pregando peças, criando monstros onde não havia nada. Mas, quando ele abriu os olhos, a figura ainda estava lá. Mais perto agora. Cada passo que ela dava parecia ecoar em sua alma. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas não obedeciam. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele estava enraizado no local, paralisado pelo medo. Cada fibra de seu ser gritava para que ele fugisse, mas ele não conseguia se mover. A figura deu outro passo, e depois outro. A cada movimento, o terror de Tomás aumentava, seu coração batendo descontroladamente. O coração de Tomás martelava em seu peito. Ele podia sentir cada batida, cada pulsação, como se seu corpo estivesse prestes a explodir de medo. Ele pensou que poderia explodir. O pânico tomava conta.
e ele sabia que se não fizesse algo poderia ser o fim. Emily, de 8 anos, odiava o escuro. Desde que se lembrava, a escuridão sempre a aterrorizava, preenchendo sua mente com medos irracionais e sombras ameaçadoras. Cada rangido da tábua do chão, cada farfalhar de folhas do lado de fora de sua janela enviava arrepios por sua espinha. Ela imaginava criaturas escondidas, esperando para saltar a qualquer momento. Esta noite não foi diferente. Uma tempestade graçava lá fora e sombras dançavam nas paredes de seu quarto. O vento uivava e trovões ressoavam, aumentando ainda mais seu medo. Ela se aninhou mais fundo sob as cobertas, segurando seu ursinho de pelúcia em busca de conforto. O ursinho, seu fiel companheiro, parecia ser a única coisa que a mantinha seguras. Um relâmpago brilhou, iluminando momentaneamente a sala. As sombras se tornaram ainda mais ameaçadoras, e Emily sentiu seu coração bater mais rápido. E foi então que ela o viu, parado no canto, envolto em trevas, uma figura que parecia absorver toda a luz ao seu redor, sem olhos, sem nariz, sem boca, apenas uma presença sinistra que parecia observar cada movimento dela, apenas uma extensão branca e vazia onde deveria haver um rosto. A ausência de feições tornava a figura ainda mais aterrorizante. Emily engasgou, enterrando o rosto em seu ursinho de pelúcia. Ela desejava que o ursinho pudesse protegê-la daquilo que estava no quarto. Sua respiração veio em rajadas curtas e de pânico. Cada inspiração parecia um esforço monumental, como se o ar estivesse sendo sugado para fora do quarto. Ela fechou os olhos com força, rezando para que fosse apenas um pesadelo. Por favor, que isso acabe, ela pensou, tentando se convencer de que tudo não passava de um sonho ruim. Mas quando ela ousou espiar novamente, ele ainda estava lá, imóvel, mas de alguma forma mais ameaçador do que antes, mais perto agora. Ele se movia com uma quietude não natural, deslizando pelo quarto em direção à cama dela. Cada movimento parecia desafiar as leis da física. O terror, cru e primitivo, tomou conta do pequeno corpo de Emily. Ela sentia-se paralisada, incapaz de se mover ou gritar. Ela queria gritar por seus pais, mas nenhum som escapou de seus lábios. O medo a sufocava, prendendo sua voz em sua garganta. Finalmente, seus pais entraram correndo no quarto, acendendo a luz e dissipando as sombras. Emily se jogou nos braços deles, soluçando de alívio. Eles a abraçaram apertado, assegurando-lhe que tudo estava bem. A figura havia desaparecido, mas o medo ainda pairava no ar. Lentamente, o cansaço venceu e Emily adormeceu nos braços de seus pais, finalmente encontrando um pouco de paz. A floresta parecia tão convidativa à luz do dia. As árvores altas e majestosas, com suas folhas verdes e brilhantes, criavam um cenário quase mágico. O caminho iluminado pelo sol parecia prometer uma aventura tranquila e segura. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, o canto dos pássaros enchendo o ar. Era como se a floresta estivesse viva, respirando e sussurrando segredos antigos. Os pássaros voavam de galho em galho, suas melodias criando uma sinfonia natural. Mas agora, enquanto o crepúsculo caía sobre a mata, as árvores assumiam um aspecto sinistro. As sombras se alongavam, transformando o ambiente familiar em algo desconhecido e ameaçador. O silêncio, que antes era reconfortante, agora parecia cheio de presságios. Sara e Beto, perdidos em sua caminhada, sentiram uma crescente sensação de mal-estar. O caminho que antes parecia tão claro, agora estava envolto em escuridão e incerteza.
Cada passo parecia levá-los mais fundo na floresta, longe de qualquer sinal de civilização. A gente devia ter voltado antes, murmurou Sara, sua voz tensa de ansiedade. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algum ponto de referência, mas tudo parecia igual. A floresta, que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão. Beto tentou parecer reconfortante. Tudo bem, vamos encontrar a trilha. Ele segurou a mão de Sara, tentando transmitir confiança, mas ele mesmo estava lutando contra o medo crescente. Ele sabia que precisava manter a calma para que ambos pudessem sair dali, mas mesmo ele não conseguia ignorar a sensação de picadas na nuca. Era como se algo ou alguém estivesse observando cada movimento deles. A sensação era tão intensa que ele quase podia sentir olhos invisíveis seguindo-os. A sensação de estar sendo observado. Cada som, cada movimento das folhas parecia amplificado, como se a floresta estivesse conspirando contra eles. O medo era palpável, crescendo a cada segundo. Eles caminharam em silêncio tenso, o único som o farfalhar das folhas sob seus pés. O ar estava pesado, carregado de tensão e medo. Cada passo parecia ecoar na escuridão, aumentando a sensação de isolamento. Então, através de uma abertura nas árvores, eles o viram. Uma figura que não deveria estar ali, parada e imóvel, como se estivesse esperando por eles. O coração de Sara disparou e ela apertou a mão de Beto com mais força. Parado na beira de uma clareira, envolto em névoa. A figura parecia flutuar, envolta em um manto de mistério e medo. A névoa ao redor dela parecia pulsar, como se estivesse viva. Uma figura alta e esguia, sem traços discerníveis. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma. A ausência de um rosto tornava a figura ainda mais aterrorizante, um vazio que parecia sugar toda a luz ao redor. Apenas um espaço vazio, onde deveria haver um rosto. Esse vazio parecia olhar diretamente para eles, penetrando suas almas. O medo que sentiram foi instantâneo e avassalador. Sara engasgou, agarrando o braço de Beto. Ela não conseguia desviar o olhar da figura, o terror a paralisando. Cada fibra do seu ser gritava para correr, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ele sentiu uma onda de terror percorrer seu corpo. O medo era tão intenso que ele mal conseguia respirar. Ele sabia que precisavam sair dali, mas o pavor os mantinha presos no lugar. Eles tinham que sair dali. Agora, com um esforço tremendo, Beto puxou Sara e eles começaram a correr, seus corações batendo descontroladamente. A floresta parecia fechar-se ao redor deles, cada árvore um obstáculo em sua fuga desesperada. A velha casa rangia e gemia ao seu redor, uma sinfonia de ruídos perturbadores. Helena estava no corredor mal iluminado, seu reflexo olhando para ela do espelho antigo. Ela estremeceu, puxando o xale com mais força em volta dos ombros. O ar parecia pesado, opressivo. Ela sempre odiou este espelho. Havia algo enervante na maneira como ele parecia absorver a luz, deixando uma poça de escuridão em seu centro. Esta noite, aquela escuridão parecia pulsar, contorcer-se. Helena desviou o olhar, seu coração batendo forte no peito. Ela se virou para ir embora, mas uma estranha compulsão a puxou de volta. Ela olhou para o espelho, sua respiração presa na garganta. O reflexo olhando para ela não era mais o dela. Era ele, o homem sem rosto, sua cabeça inclinada para o lado, como se a estudasse. Helena queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam chumbo. Ela estava presa, mantida cativa pelo vazio arrepiante em seu olhar.